Fala pessoal, aqui é o professor Humberto Quezada e hoje a gente vai tentar responder uma pergunta interessantíssima. Você conhece aquele personagem Hannibal Lecter, o assassino do filme Silêncio dos Inocentes e das sequências? Você sabia que ele foi inspirado numa pessoa real? E se você quer saber quem é essa pessoa real, fica nesse vídeo aqui. Então, antes da gente continuar o vídeo, eu já vou te pedir para se inscrever no nosso canal, deixar o teu comentário, verifica as notificações, isso é muito importante. Se você está vendo pelo Instagram, considere me seguir também nessa rede social. Seguinte, se você tem um mínimo de cultura, você já deve ter visto o filme Silêncio dos Inocentes, de 1994, filme famosíssimo. Mas o que pouca gente sabe é que o Silêncio dos Inocentes, ele é na verdade uma adaptação de um livro, do segundo livro até, de uma série. O primeiro livro é o Dragão Vermelho, Red Dragon, ele é de 1981 e foi adaptado pela primeira vez em 1986 com o nome de Manhunter. Até um dos personagens é o Hannibal Lecter, no filme chamado de Lector, com O no final, interpretado pelo Brian Cox. O que acontece? A primeira aparição dele é no livro Dragão Vermelho, 1981. Ele é simplesmente um médico que está internado num manicômio judiciário. Ele ajuda a questão de as investigações para tentar construir um perfil criminal dos assassinos e tudo mais ou menos essa participação muito pequena, até que aparece, como eu disse, no livro do Manhunter. Ele ganhou projeção mundial e escreveu esse nome na história do cinema e da cultura moderna com o filme Silêncio dos Inocentes, que é a adaptação do segundo livro. Ou seja, o livro foi uma adaptação ao cinema, muito bem adaptada, inclusive, estrelado pelo Anthony Hopkins e a Jodie Foster, que inclusive rendeu um segundo Oscar para a Jodie Foster nesse momento. O filme é de 1994, o livro é de 1988. E aí foi quando ele fez a primeira a sua segunda aparição, mas a primeira de maior expressão já em 1994, né, nessa adaptação para o cinema. E o que acontece? Quem é esse cara? Quem é o Hannibal Lecter, o Hannibal the Cannibal, no filme e no livro? O Hannibal Lecter é essa mistura intrigante de brilhantismo, inteligência, elegância, monstruosidade, psicopatia, descontrole, tudo isso. E por trás dessa fachada elegante, ele é uma pessoa extremamente manipuladora, inteligente, ele é psicopata, ele é canibal, ele tortura psicologicamente as suas vítimas antes de devorá-las, né? Ou até mesmo na cena icônica, obrigá-las a comer o próprio cérebro, sempre acompanhado por um vinho, uma coisa muito bem temperada, um negócio bizarro. Inclusive, mereceu destaque a atuação do Anthony Hopkins, que mergulhou na mente de um conceito de um personagem tão desafiador, né? Transformou isso num ícone. Ele foi alçado quase ao status de um Drácula moderno que vive naquela masmorra e todo mundo tem medo até de falar com ele e ele entrar na sua cabeça. Muita gente sente um arrepio ainda até hoje. Quem nunca assistiu esse filme, assista. Você vai estar fazendo um favor à sua cultura. É uma aula verdadeira de interpretação e principalmente leia os livros. Os livros, naturalmente, a gente sabe, são sempre superiores aos filmes. E o que acontece? Esse cara, ele foi inspirado numa pessoa real. Perceba, em 2013, o filme fazia 25 anos. Foi lançado, o livro fazia 25 anos, o livro Silêncio dos Inocentes, e foi feita uma edição especial de 25 anos, aonde o autor, Thomas Harris, ele fez um prefácio novo, aonde ele falou que se inspirou num tal Dr. Salazar para escrever quem era o Hannibal Lecter. Inclusive ele falou e relata nesse prefácio, justamente disse que ele estava numa penitenciária, num manicômio judiciário, perdão, no México, aonde ele procurou essa pessoa e falou com esse médico que estava lá. Disse, olha, esse médico inclusive tratou de um assassino,
um cara muito, ele ajudava os outros, ele estava lá ajudando os presos, até então estava ajudando os presos. E tá, o cara sentia uma dor, sentia alguma coisa. E quando ele foi embora, ele falou com o tal doutor Salazar. Doutor Salazar, quando você estiver por lá, pelo Texas, me contacte pra gente conversar, pra gente trocar uma ideia, escrever alguma coisa. O doutor Salazar, beleza, a gente se vê lá. Quando eu sair daqui, eu passo lá pra lhe ver. No que ele saiu dessa prisão e falou com o guarda, falou: rapaz, quanto tempo esse médico trabalha aqui? O guarda disse: meu irmão, ele é um paciente, ele tá aqui, ele é doido, ele é um assassino, ele não vai sair daqui porque ele é doido. Aí foi que o cara, pronto, acabou de criar o conceito do Hannibal Lecter. Para ele descrevia esse doutor Salazar como um homem muito franzino, muito calmo, falava baixo, negócio muito discreto, mas absurdamente inteligente, olhava dentro dos teus olhos como se quisesse devorar sua alma. Então, ou seja, ele acabou de cair no colo dele o conceito de um personagem. Então, ele escreveu, ainda aos 23 anos, a sua primeira obra, O Dragão Vermelho. E depois, O Silêncio dos Inocentes. Então, ou seja, nesse contexto aí, de fato, o conceito caiu no colo dele e ele só deu aquela recheada. Ele chamou de Doutor Salazar justamente para poder dar a privacidade que a pessoa merece. Inclusive, esse camarada foi o último preso no México condenado à morte e teve sua pena comutada para 20 anos de prisão. Foi solto em 2000 e faleceu em 2009 por conta de um câncer de próstata. E óbvio, ele não falou o nome dele, chamou de Doutor Salazar e disse que era um nome fictício. Mas os repórteres e investigadores chegaram num nome, que é o Alfredo Bali Treviño, que foi detido em 1959, que ele era conhecido na imprensa mexicana como o lobisomem de Nuevo León, ou então o médico assassino, o monstro de Talheres, ou o vampiro de Bali. Ou seja, é um cara de fato que era médico, um cara inteligente, que estudou bastante para poder ter esse diploma, e ao mesmo tempo ele matava gente. Ele foi condenado por matar o seu namorado. Ele tinha 28 anos, 29 anos na época, e matou seu namorado, um estudante de medicina de 20 anos. Desquartejou, escondeu o corpo. Quando foi pego, descreveu com detalhes o que ele fez, como foi, aonde ele cortou, porque ele era um médico muito foda, ele entendia de anatomia, ele cortou na cartilagem, sem fazer muita sujeira. Ou seja, nesse contexto ele falou desde o começo, dizendo assim: olha, eu peguei o tiopental sódico e anestesiei o rapaz, cortei a garganta dele com um bisturi, esperei o sangue todo sair para depois esquartejá-lo. O cara falou isso na maior tranquilidade. E você percebe que de fato era uma pessoa profundamente perturbada. Então, nesse contexto, somente em 2013 foi que o Thomas Harris colocou textualmente quem era a sua inspiração para o Hannibal Lecter, justamente esse médico mexicano. Existem outros assassinos, outros personagens do filme Silêncio dos Inocentes que tem inspiração em outros assassinos. Por exemplo, o Buffalo Bill, que é o assassino que está sendo procurado no início do Silêncio dos Inocentes, ele é fortemente inspirado em outro assassino chamado Ed Gein, que também inspirou o filme Massacre da Serra Elétrica. Ou seja, que pode ser objeto quando a gente for falar de true crime em outro vídeo. Então, basicamente é isso. A gente conseguiu matar essa tua curiosidade. Se você chegou até aqui, muito obrigado pela sua audiência. Te agradeço aí você ter ficado até aqui. Considere comentar aqui embaixo. Considere, se você estiver vendo pelo Instagram, considere compartilhar esse conteúdo. Enfim, é isso. Muito obrigado e até a próxima.